O que acontece, né, em qualquer material sólido quando nós temos o aumento da temperatura? Quando nós temos o aumento da temperatura, o que acontece no material? Normalmente, nós temos aí a sua dilatação. Com o aumento da temperatura, nós temos a dilatação e também, por consequência, o aumento do tamanho das moléculas, né? E o que isso ocorre no nosso meio, né? Em relação ao nosso tipo de trabalho. Se a temperatura aumentar muito em relação à temperatura ambiente, se eu tiver um equipamento que ele trabalhe, por exemplo, a 80 graus Celsius constantemente, tá? A minha matéria-prima ela vai ficar sempre dilatada. Quando eu for fazer a medição de espessura lá nessa temperatura, eu vou estar indicando a temperatura real naquela situação de 80 graus centígrados. Essa medição de espessura é a correta para avaliação da minha espessura em temperatura ambiente, que é a que eu tenho que levar em consideração para os cálculos de engenharia, né, de resistência dos materiais durante a vida útil do equipamento? Não, porque ele foi calculado, né, para a espessura em temperatura ambiente. Então, a partir daí, ele vai calcular a espessura mínima, né, para que aquele equipamento trabalhe ao longo da sua vida útil, mesmo trabalhando aí a 80 graus Celsius, tá? Que essa é uma temperatura de trabalho, não a temperatura de projeto. Nesses casos onde eu tenho aumento da temperatura e ela influi diretamente na velocidade do meu material, porque ela vai causar uma obstrução maior à passagem do feixe sônico, se eu for fazer uma medição de espessura nessa temperatura, porque eu não posso parar o equipamento que ele está trabalhando, ele está gerando, ele está produzindo, e a parada de manutenção vai ser daqui a 1 ano só, por exemplo. Eu tenho que medir agora para fazer a previsão, né, fazer a monitoração periódica dessa região do equipamento. Como é que eu faço? Eu vou dar essa imprecisão ao meu departamento de engenharia, eu vou passar uma informação errada? Eu não posso, né, já que precisão é um fator essencial para a minha atividade. E o que eu posso fazer? Existem 2 métodos hoje, né? Não é hoje, na verdade são sempre os mesmos, mas existem 2 métodos para você ter a efetiva precisão nesses casos, né? Como nós temos que ter um bloco de calibração similar ao meu material, que eu vou estar fazendo a minha medição, eu posso, em primeiro momento, fazer com que o meu bloco, eu faça a medição na temperatura ambiente, eu coloque esse bloco nessa mesma faixa, preferencialmente de espessura que eu tenho que ser medida, a mesma temperatura de trabalho, ou seja, no nosso caso aí 80 graus, eu coloco ele numa estufa e elevo a temperatura dele a 80 graus e faço a minha medida com essa temperatura e eu consiga definir o coeficiente de dilatação e assim eu ter um fator de correção para a minha medida da temperatura ambiente. Um exemplo, digamos que eu tenho uma espessura lá de 10 milímetros do meu equipamento à temperatura ambiente. Só que ele trabalha a 80 graus Celsius de maneira constante. E quando eu faço a medida lá a 80 graus, ele me dá uma espessura de 10,5 milímetros, ou seja, meio milímetro maior. Então, para eu saber se aquilo é efeito da dilatação realmente apenas e não é um valor exato lá, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu bloco de calibração, né, que está na temperatura ambiente, coloco lá na faixa de espessura de 10 milímetros, calibro ele, coloco esse bloco de calibração numa estufa com temperatura controlada, elevo ele a 80 graus, com o pirômetro de contato ou digital, eu vou monitorando essa temperatura. Quando ele chegar a 80 graus, eu vou medir ele novamente. Vou medir o bloco padrão, né? Bloco de referência para o escalonado. E ele me dá os 10 milímetros e meio.
nessa temperatura. Então, eu sei que a faixa, o fator de correção, tá, é 0,05, porque eu vou dividir a espessura medida a 80 graus pela espessura em temperatura ambiente. Eu vou achar o fator de correção. Tá? Então, eu vou ter certeza que aquela medida que eu fiz lá a 80 graus, utilizando o fator de correção, é a espessura real à temperatura ambiente. Esse é um método, né, que nós chamamos aqui, nós podemos ver que tem o método A e o método B. Esse é o método A, que ele é padronizado, né, por normas e colocado em procedimentos de medição de espessura.